E a profecia do Ezequiel, que agora tem peixe, sempre que vai pra lá agora. Diz que tá cheio de peixe no Mar Morto. Os caras estão abrindo. Tem sal pra caramba, é boia. Diz que estão abrindo. Pesque pague. Pesque pague. Olha, Pesque pague no Mar Morto. Eu sei que eu vou entrar no campo da hermenêutica. E agora? E essa? Eu tenho uma grande amiga que até eu sugiro um dia vocês trazerem aqui quando ela vier ao Brasil, que é a Aline, que tem o canal Israel com a Aline. Muito gente boa. Muito bom. Ela fez um vídeo lá. Ela fez um vídeo lá. E, aliás, um abração pra Aline, se ela estiver nos assistindo. E a Aline sabe que eu tenho uma visão diferente do que ela fez no vídeo lá. O que ela fez? Ela mostrou esse lago que você está falando aí, com peixes e tudo. Ela mostra, ela mergulha, ela mostra e tudo mais. Mas muita gente está assistindo a gente em casa nem sabe o que é profecia de Ezequiel, né, gente? Eu acho que é bom explicar. Tem uma profecia em Ezequiel 47 que fala que o mar, que haveria um rio que sairia de Jerusalém, do trono de Deus, ele ia crescer, 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 ia descer pelo Cedron, Vale do Cedron, até chegar ao Mar Morto e que ele daria peixe. Ponto. Aí o que acontece? O Mar Morto está literalmente morrendo. Desde que eles começaram a medir, o Mar Morto já perdeu mais ou menos, acho que é 1 metro por ano. Isso é muita água que se perde. Porque o Mar Morto ele é alimentado pelo Rio Jordão, por alguns outros riachozinhos assim, e por fontes subterrâneas. Mas como ele para e não vai para lugar nenhum, todo o calcário, todo o sal, todo o enxofre que tem ali, ele fica com uma salinidade muito grande, não tem vida nenhuma lá, a não ser turista, mais nada. Tem uns pouquinho, um tipo de alga que sobrevive ali, de alga, né? Alga é mulher. Tem uma alga também, uma turista lá, mas tem... Dona Olga lá. Tem uma Dona Olga lá. Então o que acontece? Agora que ele está perdendo água, porque o pessoal está tirando água para a Jordânia, porque aí faz parte do acordo de paz de Israel, da água para a Jordânia, está tirando água para a agricultura, o Rio Jordão está diminuindo o leito dele. Automaticamente tem menos água caindo no Mar Morto. Como evapora mais água do que cai, ele está diminuindo. A primeira vez que fui para Israel foi em 98. Cada ano eu tenho uma foto dele menor. Como ele vai recuando, o que acontece? O sal que estava concentrado aqui fica, mas aquelas águas que ficam brotando por baixo não param de brotar. Só que quando elas brotam, elas derretem o sal que está aqui, faz um oco, a terra cede, cai e provoca uma cratera chamada Bolani. Não tem tradução em português para essa palavra. Bolani mesmo. A palavra hebraica. Além disso, o que acontece? Nos lugares onde o sal já derreteu e foi embora, forma esses laguinhos pequenos e piabinhas estão surgindo ali, que a gente nem sabe se foi alguém que jogou... Piabinha chama peixe aqui. Eu sou mineiro. Mas tem peixe. Pequenos peixes. Mas falar piaba aqui em São Paulo não faz sentido, não? Faz. Piabinha faz. Então, o que acontece? Tá surgindo esses peixinhos ali. Ó a peixaiada no Mar Morto, aí, galera, gente. Mas estão vendo? Isso pra mim é uma piaba. Não é piaba, é peixe, porra. É peixe, né? Girino. A boca. O girino, Peixinho, porra. Girino. Dá pra fazer um fritadinho. Dá. Mas eu, particularmente, até foi do canal Israel com a Aline lá que vocês pegaram. Então, eu, particularmente, vejo isso apenas como um fenômeno natural. Eu não encaro como sendo cumprimento da profecia, porque quando eu olho a profecia de Ezequiel, não é disso que está falando. Lá fala de um rio que ia vir de dentro de Jerusalém, e esse rio é crescendo à medida que ele fosse descendo para o Mar Morto. Essa aqui é a... Essa é a Aline. Pô, gente bonita, boa né? demais da conta. Cadê? Tem um endereço dela. Casada e com um filho. Casada? Nossa, mas ninguém falou nada. Mas ela é brasileira? Ela é brasileira israelense. Ela é judia, do Rio Grande do Sul. Mudou-se para Israel, fez a Aliá. Hoje fala hebraico fluentemente, casou-se com um israelense. Faz conteúdo, né? Curiosidade de Israel. E, olha, vale a pena, gente. Eu não estou ganhando nenhum com isso, mas vale a pena. Muito legal. E, só que aí, vocês podem até trazer a Aline para ouvir a opinião dela. É diferente da minha. A minha opinião é que isso que eu descrevi para vocês rapidamente, não sei se ficou claro para o pessoal entender. Sim. Para mim é apenas um fenômeno... da natureza. Da natureza, e o Mar Morto não está revitalizando, ele está morrendo. Mas, eu falei, a Aline pensa diferente. Só quer deixar isso claro. O que a Aline diz? A Aline acha que é o cumprimento da profecia de Ezequiel. Eu vou discutir com o Ezequiel. Porra, você acha que eu vou acreditar no Ezequiel ou você... Igual a chuva de sangue. Todo mundo vai achar que você vai abrir o guarda-chuva, vai começar a cair. Mas você não bota fé na profecia, não? Eu boto fé na profecia. Eu vou responder até com uma frase do Francis Collins, já que eu citei o Francis Collins. Perguntar para ele assim, Francis Collins, mas você acredita em milagre? Que ele estava questionando algumas coisas aí, né? Ele falou, acredito, mas você está duvidando disso? Ele falou, eu acredito em milagre. Só que o meu critério para chamar alguma coisa de milagre é um pouco mais alto, porque eu sou cientista.
Então eu acredito na profecia. Só que o meu critério para apontar isso aqui foi o cumprimento profético é um pouco mais elevado. Posso dar um exemplo de uma profecia que eu creio? Sim. Quando eu estava aqui, eu vi que vocês pegaram umas imagens minhas ali, eles pegaram uma imagem minha que eu estava mergulhando no Líbano. Caramba, depois eu tenho que contar pra vocês. No Líbano, quase que eu não estou aqui, porque... Caramba. Sério, é verdade. O pessoal do Hezbollah queria me pegar. Sério? E começaram a gritar que eu era israelense, que estava ali infiltrado do Mossad. E quase que eu não tô aqui. Depois eu conto essa treta. Foi feio mesmo. E aí? Pera aí, pô. Eu só vou contar a profecia e entro nisso rapidinho. Exato. O que acontece? Não, porque eu sei que TV, um segundo aqui já perdeu o tempo. Vamos lá. Eu mergulhei em Tiro. E vou falar uma profecia de Ezequiel. E quando eu mergulhei com cilindro mesmo e tudo, eu lembro de uma profecia de Ezequiel do ano 580 a.C., aproximadamente, 587, onde ele fala, ó cidade de Tiro, como você falou bem feito em relação a Israel, Deus me mostrou o que vai acontecer com você. Estou resumindo. Você vai ser engolida pelo mar. As suas pedras serão lançadas no fundo do mar. Ninguém mais morará em você. E você se tornará... suas pedras se tornarão enxugadouro de peixes, de redes. Quando eu mergulhei lá, eu pude ver, ali embaixo, todas as ruas de Tiro embaixo d'água. Igual a profecia falou. Todas as ruas de Tiro. Falei, gente, isso aqui é incrível, o que ele falou. E do jeito que ele falou, porque Nabucodonosor destruiu a cidade, depois veio Alexandre o Grande, destruiu a cidade, do jeito que ele falou, pegou as pedras, jogou no meio do mar para fazer um istmo, estava tudo debaixo do mar. Falei, uau, fantástico isso aqui. Quando eu voltei, que me enxuguei com cilindro e tudo e tal, e fomos almoçar, Laura estava comigo. Aí, quando eu fui Laura, pra quem não sabe, é minha esposa, viu, gente? Certo. E a vantagem de ser casada com um arqueólogo é que quanto mais velha você fica, mais interessante se torna. Você vai aí, o que acontece? Quando eu fui almoçar, eu vi várias colunas, eu conheço o olhar arqueológico, de Tiro, no porto. Colunas antigas ali. E sabe o que estava ali em cima das colunas, secando ao sol? Redes de pescador. Agora vem o meu ceticismo que me leva a crer. Eu não creio que profecia pode ser um negócio igual a música de Roberto Carlos quando você está na fossa. Qualquer uma vai contar a sua história. Então, toma um pontapé no traseiro da namorada e vai ouvir Roberto Carlos. Parece que ele fez a música no dia anterior para você. Sim. Você entendeu? Então, profecia não pode ser uma coisa genérica assim. Sim. O professor Peter Stoll, que era já falecido, ele era da área de estatística e ele trabalhava com probabilidades combinadas. E ele jogou a probabilidade combinada apenas dessa profecia de Ezequiel cumprir por coincidência. Como o cara que joga 5 números na loto aí e coincide e fica milionário. Qual a probabilidade matemática dessa profecia, com todos os detalhes que eu expliquei e os que eu não dei acontecer, e eu vi lá as redes de pesca em cima das, sabe, secando. 2.600 anos depois. Sabe qual seria a probabilidade? É como se você inundasse todo o estado do Texas. Ele usou o Texas como referência. De moedas de $10. Todo o estado, a 1 metro. Ia dar bilhões de dólares, não ia dar? Uhum. Aí ele fala o seguinte, todas essas moedas serão suas, com uma condição. Você vai pular de um helicóptero aleatoriamente, vai enfiar a mão e vai tirar uma moeda. Em todas as moedas tem uma moeda com um X. Se você enfiar a mão e tirar uma moeda com um X, essa é a probabilidade. Todas as duas são suas. Essa é a probabilidade estatística dessa mísera, vou colocar assim, não pejorativamente, dessa simples profecia de Ezequiel se cumprir exatamente como ele falou. Caramba. Então eu creio em profecias, eu creio em milagres, mas como o Francis Collins, o meu padrão é um pouquinho mais exigente. Então, mas por exemplo, os profetas... O que eles previu era 500 anos, 1000 anos antes. O caso de Ezequiel. Esse é que é o negócio. Porque o cara falava um negócio 1000 anos antes, acontecia que agora, que já faz 2000 e tralalá, que aconteceu, entendeu? Esse é que é o grande... Esse que é o grande. E de tudo aqui, eu falo pra vocês, gente, de coração agora, sem querer ser romântico demais. Eu quero que Jesus volte, porque vai ser a coisa melhor desse mundo, sabe? Sabe qual a oração que um ateu sincero pode fazer? Você vai... Senhor, que tu existas, amém. Porque se Deus existir, tudo que vocês estão falando aí de problema político, que eu acompanho, vocês direto, assistir tudo, todas as ameaças que vocês tiveram, tudo, eu sou fã de vocês. Legal. Tudo isso que vocês estão falando vai passar.
Nossa, Agora, vamos se lá. Deus não existisse, se essas promessas da Bíblia forem mera balela, aí eu vou ter que me reportar a Fernando Pessoa, que diz: o que é o ser humano? Senão cadáver adiado que procria.